São 4 horas e 52 minutos, hora de voltar a falar de COP30 e de trazer presença ilustre ao vivo. Líderes e executivos enfrentam um impasse sobre combustíveis fósseis. Olha o Fernando Nakagawa a postos aqui para nos contar que esta falta de consenso pode atrapalhar o plano do Brasil na Conferência Climática. Fernando Nakagawa, âncora do CNN Money, nosso analista aqui de economia, o que você nos conta sobre esse mais um desses impasses envolvendo os grandes temas da COP? Boa tarde, Yuri. Ontem a presidência brasileira apresentou aqui aos países, aos ministros de Estado que chegaram nesta semana em Belém, um esboço, draft, como dizem os diplomatas, de um dos textos que o governo brasileiro, a presidência brasileira, gostaria de apresentar ao público hoje, quarta-feira. Mas há vários pontos de falta de concordância, de falta de consenso. 2 pontos especialmente geraram muita divergência. O primeiro deles diz respeito ao encaminhamento do tema combustíveis fósseis. O que o mundo vai fazer com os combustíveis fósseis que têm uma grande pegada de carbono? O Brasil propôs 2 alternativas aos países. A primeira é de uma lenta redução do uso dos combustíveis fósseis. O texto é muito genérico, fala em troca de experiências, fala que os países poderiam aprender um com o outro para tomar, eventualmente, decisões no futuro. A segunda opção é considerada mais forte. Diz que os países poderiam concordar em reduzir gradualmente o uso de combustíveis fósseis com, eventualmente, a adoção de um calendário para esse phase-out, para essa redução da matriz energética fóssil. Pois bem, os 2 textos foram sugeridos com a intenção do Brasil, eles são diferentes, para que um deles seja aprovado. Pois os 2 textos, Yuri, geraram reações bem parecidas em países diferentes. Países de diferente natureza rejeitaram as 2 opções. Por exemplo, os países produtores de petróleo e os países mais pobres entendem que seria uma obrigação a mais ter um phase-out para os combustíveis fósseis, ou seja, eles querem continuar usando combustíveis fósseis. Especialmente a Arábia Saudita, que é o grande produtor do planeta. Já outros países, como os europeus, gostariam de ter um texto mais assertivo e acham que a primeira opção, aquela que é mais suave, é muito pouco. E aí surge a terceira opção. A terceira opção é simplesmente um não texto. Está escrito lá em inglês, no text, sobre combustíveis fósseis. Talvez seja essa a opção que vai prevalecer. A outra treta aqui em Belém, Yuri, diz respeito ao dinheiro, ao financiamento climático. Os países continuam com uma divergência bastante grande. E não é só sobre o dinheiro futuro, aquele que vai ser necessário nos próximos 10 anos. Não, até sobre o passado está tendo treta, está tendo discussão. Os países pobres estão exigindo que uma parte dos 300 bilhões que já foram prometidos na COP em Baku seja destinado a ações de adaptação climática, o que não estava previsto no texto do ano passado. Então eles querem alterar até o texto de Baku. Isso tudo está gerando um segundo impasse na questão climática. Diante disso, existe muita conversa aqui, inclusive com a presença do presidente Lula nesta quarta-feira, Yuri, mas as chances de um texto hoje com consenso, pelo menos nesses assuntos mais polêmicos, ela é pequena, infelizmente.